Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Em algum momento da vida, cada um de nós já passou por um estresse, provocando um sentimento de medo e comprometendo a nossa saúde mental. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a memória do medo, com Juliana Freundlich e Newton Sabino Canteiras. A Juliana Freundlich é psicanalista, professora e mestre em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo. Olá, Juliana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Newton Sabino Canteiras é professor titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Olá, Newton. Seja muito bem-vindo. Joel, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP realizaram experimentos que possibilitaram mapear com precisão locais no cérebro responsáveis pela identificação imediata de ameaças e pela formação da memória do medo. Bom, nós podemos começar, Newton, para quem nos ouve, o que é o medo? Bom, do ponto de vista, medo tem várias definições, tá? Quer dizer, e a Juliana me complete no expertise dela, mas no nosso entendimento, do ponto de vista neurobiológico, é uma reação que o animal vai ter quando ele está frente a um perigo iminente de morte, de dano importante, de dano à integridade física dele. Então ele tem esse perigo, tem que ter a presença, o medo, você tem que ter a presença real de uma ameaça para você ter essa reação, né? Que essa reação, na verdade, é uma constelação de coisas que vai acontecer aí com o indivíduo, né? Quer dizer, então você tem desde a esfera psíquica até a esfera neurovegetativa, que você vai ter toda uma corte aí de reações relacionadas com isso. Juliana, sua definição de medo. É curioso, assim, né, porque nos animais e a gente tem, né, esse traço também bem biológico, que o medo funciona, né, para nos proteger, né, de um perigo iminente, de algo do corpo, né, e de alguma experiência que foi aversiva, digamos assim. Então, ele tem, eu acho interessante um pouco como a Cristiane Nakagawa, ela divide, que também é uma psicanalista, como ela divide, assim, o medo. Então, é esse que nos protege do risco, que ele tem uma função muito importante, mas tem aquele outro que vem da angústia e que, bom, paralisa, impossibilita, vai se exprimir, como a gente chama, com fobias, coisas do tipo, né? Então, acho que é uma maneira também de compreender a partir do humano como, né, é um pouco mais complexo e compreender o que é, então, o medo, e que para cada um vai estar ligado a uma história, né, individual. Newton, você é um dos responsáveis por uma pesquisa realizada sobre a memória do medo. Conta um pouco o que provocou essa iniciativa. Por que você quis fazer esse estudo sobre o medo? Bom, na verdade, isso é uma história que se estende há 30 anos, né? Então, não começou ontem, começou há 30 anos. Aconteceu de uma maneira, assim, muito casual. Eu sou um anatomista e tinha estudado as conexões de um núcleo e, de repente, eu coloquei o animal numa situação aversiva, ele frente a um gato, e eu vi que aquela região estava ativada e isso me interessou. Então, a partir daí, eu fui investigando, né? Então, uma coisa que eu acho que a Juliana falou que é importante a gente colocar aqui,
Quando você trabalha com animais, é muito difícil você modelar patologias humanas, fobias, esse tipo de coisa. É extremamente difícil. E isso é meio a raiz, porque a gente tem muita dificuldade em ter bons modelos animais de psicopatologias, né? E o que ela falou é pleno. O homem é muito mais complexo e tem essa outra parte que em animal é muito difícil de você modelar, né? Então, e a gente tem uma limitação de estar trabalhando com um animal e está vendo a reação natural que ele está expressando aquela questão. Bom, com relação ao medo, o que a gente começou a fazer, diferente da literatura, a gente começou a expor o animal ao seu predador natural, a um predador natural dele. A gente começou com um gato, então era um rato exposto a um carnívoro, que é realmente um predador E a gente notou que a primeira exposição que a gente fazia, ele entrava num pânico, né? O que seria relativo ao pânico humano, né? Quer dizer, exatamente é o pânico, né? É uma situação que ele começa a pular, ele entra em congelamento, uma coisa assim, muito... E ele nunca tinha visto animal. E a partir daí nós mapeamos com técnicas, que a gente não precisa falar aqui quais são, os circuitos neurais que estariam organizando isso, a ponto da gente poder chegar e inativar determinadas estruturas e, pumba, o animal perdia aquela reação. Então a gente fez assim um fluxograma, vamos dizer assim, desde a entrada da informação sensorial, até a integração, até o comportamento, o que estava acontecendo, quais eram as estruturas que estavam mobilizadas nisso. E é uma pesquisa, sim, que do ponto de vista técnico é bastante complicada, né? E nesse último artigo a gente conseguiu mostrar uma região específica que funciona como um alarme. Quando tem um perigo, ela apita. Quando o animal está olhando para a situação perigosa, ela apita. Se ele está voltando, não tanto. Se ele está se aproximando, apita mais ainda. Então essa é a grande história. É um pouco do reflexo condicionado lá do Pavlov? Na verdade, então, foi bom você ter mencionado isso, porque o medo, experimentalmente, falando em animais, né, quer dizer, como é que ele era investigado? Ele era investigado exatamente usando essa situação do reflexo condicionado, que era um reflexo pavloviano de medo, ou seja, você dava um choque e num local, ou pareado a algum som, e depois de um tempo o animal aprendia que aquele local ou que aquele som sinalizava o choque, colocava esse animal no dia seguinte na mesma circunstância, sem o choque, ele tinha o medo. E aí você tem uma coisa que chama-se medo condicionado, né? Do condicionamento pavloviano clássico. E esse medo condicionado regeu todo o entendimento da circuitaria que governa o medo. Mas isso levou a um problema sério. Eles acabaram olhando para uma estrutura que não era a estrutura que estava organizando o medo dos predadores, o medo inato, e depois até o medo aprendido pelos predadores. Era uma estrutura que estava fundamentalmente envolvida no controle de forrajamento alimentar, e naquela situação ela parava o animal, para não sair para buscar comida, mas não era medo. E isso é uma coisa muito interessante, e isso é uma coisa que ainda... Então tem que ter muito cuidado quando você interpreta a reação, que a simples parada do animal que você pode interpretar como medo, pode não ser exatamente medo. Medo ele vai ter, se a gente vai colocar assim, numa questão, essa reação mais de proteção da vida, ele vai ter quando tiver a vida dele de fato ameaçada por um predador, por exemplo. Né? Aí sim, você tem um outro sistema que está relacionado com isso. Ô, Juliana, estamos ouvindo aqui um pouco do estudo do Newton a respeito do medo. Você tem uma experiência interessante de utilização do visual, né, para combater o medo. Você disse no início do programa, o Newton acrescentou também, que o medo é importante num primeiro momento, porque ele cuida da nossa sobrevivência, né? E quando o medo é exagerado, me parece que a tua experiência vai nesse caminho, né? Quando o medo é exagerado, há uma experiência do visual, né? Para combater esse tipo de medo exagerado. Achei bem interessante isso, né, da retomada do Pavlov também, né, de como que a gente se interpreta a reação
dos animais, né? Então, é um humano que vai interpretar também como o que é o medo, né? A gente chama medo aquilo. E isso é uma coisa importante também, e cada um de nós poder nomear o próprio, o que é então medo e aquilo que vem, que não tem nome, né? Que vai vindo assim, né? De uma sensação que vai crescendo a ponto de um sofrimento, a gerar síndrome de pânico, né? A reações estranhas em determinadas situações que, a princípio, a pessoa está muito segura, né, coisas assim, e de que, bom, começar a nomear aquilo que, então, não é medo, é da onde, o que é aquilo, né, e que está muito vinculado ao que, psicanaliticamente, a gente vai chamar de fantasia, né, para algumas pessoas é dentro desse lugar aí, né, e como cada um constrói a própria fantasia, o trauma estaria, inclusive, dentro disso, né, que é algo muito específico. Aí eu comentei com vocês, tem um filme que eu acho que tem a ver, que me lembra um pouco a caixa, na verdade, do Skinner, porém, também a caixa que cada um pode criar para si, né, desse circuito, de outros medos que não só protetivos, né, vamos dizer assim. É um filme muito bonitinho, assim, muito delicado, que chama Medianeiras, é um filme argentino, que é de 2011, e você vai acompanhar um pouco a busca romântica de um homem e uma mulher para se encontrar, e aí você vai vendo os desencontros deles, e em algum momento, então, já vou dar um spoiler, eles vão se encontrar, né, eles vão se engajar em algo romântico, assim. Mas tem a ver com, primeiro, eles estão fechados no próprio quarto e no próprio pânico. Cada um tem um pânico, uma fobia, né? Ele tem uma fobia de multidões, ela tem uma fobia de elevador. E tem a ver com como que cada um vai ficando solitário nisso, né? Tem uma solidão, né, nesse lugar. E aí eles vão, então, em busca de, né, sair dessa solidão com um par romântico, né, com alguém. E a mesma fantasia, então, né, que vai prendê-los no seu próprio apartamento, é aquela que vai alimentar o desejo de cada um de sair. Então, o primeiro movimento bonito desse filme, além de ter imagens lindas da cidade, né, assim, acho que tem isso, o texto é muito interessante também, eles vão abrir uma janela, que é diferente do quadro, né, da caixa do Skinner, que o ratinho não tem nem como ele abrir uma janela. Ele tá lá, né, aquele circuito, né, que também a gente vai impondo ali para ele, que é interessante para a gente, né, claro. A gente tem, é muito importante também esses estudos para poder mapear justamente o que né, Você falou umas coisas aí que eu corpo. queria, ao longo do programa, eu queria explorar. Às vezes o que Só a gente sente é uma fantasia, não é um medo. Ao longo do programa eu queria que você explicasse isso, mas conclui que eu vou chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Então, rapidamente, porque é muito bonito mesmo, eles vão então abrir essa janela, e o que vou a partir do que a moça vai buscando, ela quer encontrar o Wally, é um livro, né, que antigamente tinha esse Onde Encontrar o Wally, e aí ela vê esse moço na rua vestido assim. Então, é a mesma, algo daquilo que também aprendia, também a liberta desse próprio medo de sair. E é daí, quando ela vê isso, é que ela desce de elevador, ela vence a própria fobia, vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma imagem que pode te libertar do medo. Exato, por aí. Isso, mas muito desse movimento da onde a gente encontra o nosso desejo, a vontade, que quer sair, esse encontro muito do social também, né? Tem algo do social muito importante aí. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Unesco lança manual de igualdade na mídia, acompanhando a abertura dos Jogos Paralímpicos em Paris. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Para ajudar as organizações de mídia, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura apresenta um manual prático e uma série de vídeos-aulas sobre igualdade de deficiência na mídia. O evento, organizado pela Unesco e pelo Comitê Paralímpico Internacional, em conjunto com os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, tem como objetivo alavancar o esporte como um poderoso catalisador para o avanço da igualdade entre pessoas com deficiência. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres,
Os Jogos Paralímpicos estão ancorados nos valores de justiça, igualdade, oportunidade e respeito e demonstram o imenso poder do esporte para unir pessoas de todas as culturas. Em mensagem na abertura, o chefe das Nações Unidas afirmou que os Jogos também destacam as possibilidades e o potencial de mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo. Segundo Guterres, eles impulsionam a todos, desde governos, autoridades locais e tomadores de decisão, a tomar medidas para superar as barreiras à inclusão plena e significativa das pessoas com deficiência. O manual e as aulas da Unesco visam equipar os profissionais de mídia com o conhecimento e as ferramentas necessárias para garantir que suas organizações sejam diversificadas e inclusivas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Hilton, vivemos um momento interessante em relação às pessoas com deficiência, né? Antigamente elas eram alvo de preconceito da sociedade e tinham medo, né, de se expor. Pois é, essa questão da Paralimpíada é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa, eu acho assim, das coisas mais bonitas que você pode ver, né? Isso é fantástico, absoluto. E pena que ela não receba tanta mídia quanto a normal. Obviamente não vai receber, mas seria mais interessante ela ter um apoio midiático maior do que ela tem, porque é um pessoal absolutamente fantástico, né? Juliana, elas tinham medo de se expor, essas pessoas com deficiência, né? Então... É um medo real, né? Porque, né, muito sofrido, a sociedade exclui mesmo, né? Que bom que tem um movimento contrário a isso, e o esporte é uma desses lugares em que o desejo se reafirma, né, para circular, e tem algo muito potente mesmo nas Paralimpíadas, e como a gente está, quantidade de medalhas que a gente está ganhando. É maravilhoso acompanhar. E a performance deles é muito melhor que a dos normal, né? Eles estão em quarto lugar. Quarto lugar. Eu dei uma olhada agora, eles estão tendo uma performance muito interessante e muito boa, né? Muito melhor do que os nossos lá. Muita coragem, né? É verdade. Coragem. Bom, agora, meu contato com a Gabriela Chabot, nossa especialista em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Olá, Gabi, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente. Tudo bem, Joel, tudo certo por aqui. O que você traz essa semana para nós? Então, Joel, o tema do programa de hoje, ele está relacionado de forma indireta com a Agenda 2030, né? Um tema mais específico, achei a pesquisa super interessante, né? Que mapeou os circuitos cerebrais, relacionado aí às ameaças, à memória do medo, né? Então, mas é uma pesquisa que com certeza tem relação com o ODS3, saúde e bem-estar. É saúde e bem-estar, né? Com certeza, né? Porque, de forma, a gente tem uma meta, que é a meta 3.4, que está buscando justamente promover a saúde mental. Então, eu acho que essa pesquisa pode, sim, vir a contribuir aí com esse esforço de promover a saúde mental, quando a gente entende, né, quais são os mecanismos do medo, né, e da ameaça, pode levar a conhecimentos aí, tratamentos mais eficazes para transtornos relacionados ao medo, à ansiedade, e até um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, acho que essa relação é bem possível, até mesmo pesquisas em relação à educação também, né? Porque a saúde mental, ela é importante para o ODS4, educação de qualidade, porque a gente não aprende se a gente estiver numa situação de medo, se a gente estiver numa situação de saúde mental comprometida. Então, acho que para garantir que os alunos adquirem conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento sustentável, que é o que diz a meta 4.7, a gente precisa que essas crianças, essas pessoas estejam aí em condições de saúde mental positivas. E como está o nosso cumprimento, né, da saúde e bem-estar do brasileiro? Nós estamos avançando? Olha, a gente tem um desafio muito grande, Joel. Acho que o que eu queria trazer para a gente lembrar que a gente está entrando em setembro e que setembro é o mês em que a gente faz todo ano, né, realizado uma campanha do Setembro Amarelo, de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, né? Dia 10 de setembro é o dia, né, o dia realmente de prevenção ao suicídio, mas o mês todo, durante o mês de setembro é feita uma campanha todos os anos, desde 1994, quando teve um suicídio de um jovem. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso, e é importante a gente lembrar que a gente tem aí uns desafios
A mais, a gente tem dados recentes da Fiocruz que mostram que a taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022. Então, é um aumento preocupante que contrasta aí com a tendência global, Joel, de redução. Então, no mundo, as pessoas estão se matando menos, né? Então, a gente tem uma tendência global a uma redução do suicídio. E no Brasil, a gente está indo contra essa tendência. Não é só o Brasil, os países da América Latina em geral. E a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente tomar medidas para enfrentar esse problema. Então, eu diria que o Brasil está endereçando essa questão, mas a gente ainda tem um desafio muito grande que está aí agravado por essa situação, da situação do suicídio no Brasil. Falando do suicídio, Gabriela, todos os anos o Observatório do Terceiro Setor faz um programa específico. Nesse ano vai ser na Rádio USP, o Olhar da Cidadania. A gente vai tentar, através de uma especialista, mostrar por que está crescendo entre os jovens o suicídio aqui no nosso país. Mais alguma coisa? Só isso, Joel. Que bom que vocês vão tratar desse tema, super importante. Vou ficar sintonizada para escutar vocês também. Obrigado, Gabi. Você volta na próxima semana com mais novidades. Lembrando que a Agenda 2030 está aí, né? Daqui 6 anos, e o Brasil é um dos signatários dos 17 objetivos da Agenda 2030 e das suas 169 metas. É isso, Gabi? É isso mesmo, Joel. Um abraço e até a próxima semana. Newton, você imaginava que o seu estudo estava contemplado no ODS 3? Não, assim, para mim é uma felicidade imensa, sabe? Porque eu fico muito feliz com isso, porque a gente faz... a gente tem um público muito específico, né? E para qual a gente fala. Eu só queria fazer uma ligação com o que a Juliana falou desse filme, que eu achei uma coisa interessantíssima. No momento que ela tem alguma coisa, ela sai e ela vence o medo e ela... E aí tem uma coisa interessante do estudo, eu acho que isso é uma coisa legal do ponto de vista neurobiológico. Quando você está numa situação que evocou medo, você está numa memória de medo, você tem uma fase do ponto de vista neurobiológico que chama reconsolidação. E na reconsolidação do medo pode tudo, inclusive apagar o medo. E isso é uma coisa interessante. E nesse estudo, a gente casualmente conseguiu fazer isso. Então, o que é? Esse animal, ele tomava um choque numa caixinha, e aí é diferente do condicionamento pavloviano clássico, mas é um condicionamento também. No dia seguinte, ele podia acessar ou não essa caixa. Obviamente, ele não acessava, porque aquela caixa representava um perigo para ele, né? Muito bem. Se eu pegasse e tirasse esse sinalizador de perigo, se eu apagasse ele não sinalizava aquilo como perigo, então não era mais perigo para ele, ele ia na caixa. E olha que interessante, no dia seguinte, ele perdeu o medo da caixa. Ele reconsolidava a memória dele, como dizendo, esse lugar é seguro, esse lugar não me oferece mais medo. Então, eu acho que essa foi uma coisa, quer dizer... É muito distante, mas é um link que a gente pode fazer dentro dessa abordagem que a Juliana falou desse filme. E essa questão de trabalhar com reconsolidação e trabalhar terapias que agem nisso daí é muito aplicado, assim. Então, isso é uma coisa interessantíssima. E no nosso estudo, assim, casualmente a gente conseguiu ver, se eu não aviso que tem medo naquele momento, no dia seguinte ele estava num período de reconsolidação, ele reconsolida aquilo como um lugar seguro e boa, acabou. Tá aí uma alternativa para quem quer se livrar de um medo nocivo, né, para a sua saúde e acaba comprometendo a sua qualidade de vida. Juliana, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria perguntar, na verdade, para mim, já que eu tenho essa oportunidade, se em algum momento isso extrapola para psicofármaco também, se tem um desdobramento dessa pesquisa para isso? A psicofármaco tem bastante, né? Porque a gente conhece os neurotransmissores muito que estão envolvidos nisso daí, principalmente na região que está controlando esse pânico, que tem um nome específico que não vem ao caso.
E os farmacologistas conhecem bastante o que está acontecendo aí, de drogas, de antagonistas, agonistas tal, e eles têm usado bastante esse tipo de ferramenta e têm usado muito esses modelos para desenvolver fármacos. O problema é que, aquilo que a gente falou no começo, um rato colocado numa situação de perigo não é um rato que tem uma síndrome de pânico. Quer dizer, então existe uma distância entre o que seria a patologia humana e uma resposta natural de um roedor, de uma cobaia, qualquer coisa do tipo. Bem, então essa é uma grande limitação que a gente tem, né? Não tem dúvida. Mas é isso daí. Ou seja, é possível você, através do fármaco, combater o medo em determinadas situações específicas. Sim, é possível. Você tem drogas para isso, né? Que funcionam, né? E depende da pessoa, às vezes funciona melhor, às vezes não funciona tanto, mas tem. O ideal era se livrar disso, sei lá, com terapia, com alguma coisa, do que tomar remédio, né? Olha, mas essas terapias parece que são muito promissoras. Isso a Juliana pode falar isso muito melhor que eu. O grande problema do fármaco são os efeitos colaterais, né? Ô Newton, eu queria te fazer uma pergunta que já veio do bloco anterior. Você falou, eu pesquiso isso há mais de 30 anos, né? O que mudou, se é que mudou alguma coisa no conceito do medo? Porque há 30 anos atrás, as redes sociais não tinham essa importância, por exemplo, né? Que mudanças ocorreram na sociedade que podem ter provocado uma mudança no teu estudo ou no conceito que você tem sobre o medo? Na verdade, a gente é muito hermético, tá, Joel? A gente tenta... O que quer dizer isso, hermético? Hermético, assim, o conceito que eu tinha há 30 anos, a rede social não afetou esse conceito. O animal continua sendo animal porque ele está aí há muito mais tempo que a gente. Então a gente está lidando com eventos, com reações que para elas acontecerem na natureza, elas demoraram milhares de anos, né? Então elas estão numa questão adaptativa muito, muito, muito grande. Eu, obviamente, não tenho a menor competência para falar de rede social ou o impacto de rede social em comportamento humano. Isso se eu não sei, eu não falo, já. Então, eu fico recluso aqui na minha hermeticidade eu de acho 30 bacana, anos viu, esse gesto seu de humildade a respeito, porque, claro, você é um professor que tem sua especialidade e se debruçou sobre o estudo, você fala sobre aquilo que você pesquisou já há mais de 30 anos. Mas você viu alguma mudança em nós a respeito do medo com a intervenção, com a chegada das redes sociais? Eu não sei se em questão de medo, mas em ansiedade muito, né? Eu acho uma sociedade hoje muito mais complicada. A gente perdeu muito a questão isso eu estou falando por mim agora como pessoa. A gente perde muito a questão da individualidade, da privacidade. E eu sinto que a minha privacidade hoje é muito mais invadida do que era há 30 anos atrás. Isso me incomoda, de uma certa maneira. Então, celular para mim é uma... Agora eu vou fazer minha sessão de terapia aqui com a Juliana, aproveitar. Eu tenho um problema com o celular. Meu celular fica desligado. Eu não suporto ter essa intromissão, coisa que não tinha no passado. Eu sou uma pessoa que eu sou da época do telefone discado, né? Quer dizer, é outra história, né? Bom, e a sua geração, Juliana? Só queria de novo também poder reconhecer, né, essa honestidade intelectual, Newton. Eu também tenho da parte do mesmo lugar, assim, tem coisas que assim, não sei, não vou falar. Que isso é muito bom, né? Diz também de como se lida com as redes, que, né, todo mundo parece que sabe tudo. Qualquer coisa, todo mundo tem opinião, e, né, também vem desse lugar, me parece, de gerar mais ansiedade, produzir isso, todo mundo tem que saber tudo, ou não, né, os outros é que sabem, e aí gera um tanto de especialistas, né, assim, problemáticos, né, que fazem não só terapias, enfim, mas também procedimento, né, cirúrgico, coisas do tipo. A coisa vai ampliando, né. Acho que tem atravessou muitas gerações, né, o crescimento da tecnologia, ela vai cada vez mais imbricada nas pessoas, e hoje
crianças de 2, 3 anos, não se vê, né, quando elas tiverem 15, 16, vai ser muito difícil dissociar elas de um celular, assim, né, que é também por onde se faz relação, e é isso que também pode ser complicado, né, nessa questão de invadir a privacidade, né, a exposição desses adolescentes, dos jovens, inclusive de muitos adultos, né, não à toa, muitas pessoas fazem um distanciamento depois de muita exposição nas redes, né, assim, isso causa bastante sofrimento, né, e daí um tanto de medo, né, por causa dos haters, vamos dizer assim, né, do que produz de discurso de ódio daquela pessoa, enfim. E, nesse sentido, vou aproveitar também um pouco esse tema, né, e sugerir para quem está ouvindo, né, se tiver, né, numa situação em que está exposto, está com muito medo, ou está se sentindo isolado, né, que procure pessoas que você confia, né, que também procure, né, se for o caso, uma terapia, uma análise, algo assim, mas que tenha, né, procure contatos mesmo sociais, porque ainda assim, acho que dos estudos dos ratinhos até os maiores seres, e aí chegar em nós, né, assim, tudo que a neurobiologia faz, a biologia, enfim, e daí a psicologia, né, que nós somos seres sociais, e isso ajuda, né? E somos alvos de tudo, de medo, de fantasia, enfim. Olha, eu quero falar rapidamente de um estudo realizado pela universidade lá na Islândia, Instituto Karolinska, na Suécia. O estudo lá realizou mais de 25 mil gêmeos adultos e descobriu que as pessoas que relataram um ou mais traumas na infância tinham quase 3 vezes mais possibilidade de serem diagnosticados com uma doença psiquiátrica. Eu queria te ouvir, Juliana, rapidamente, antes de chamar o intervalo. Como resolver isso, quando o medo já faz parte da sua memória emotiva e vem da infância? Quer dizer, você trouxe da infância para a fase adulta. É uma marca difícil essa mesmo, né, do trauma. E se for, né, se ela estiver muito unida também a um trauma social, de guerra, por exemplo, né, tem algo que a terapia ajuda muito, né, assim, no processamento de elaboração desse. O individual, mais ainda, que é o que foi, né, que para aquela pessoa impossibilitou, inviabilizou, marcou, fez uma marca traumática. E isso, de fato, acompanha, né? Isso vai acompanhando as pessoas. E tem muitas maneiras de elaborar, né, esse trauma, né? O estudo é uma delas, né? O cinema, as artes, enfim, as relações, elas são maneiras também de poder trabalhar isso, essa marca. Esse é o caminho que você percorreu, né? Através do visual, tentar compreender o trauma e ajudar as pessoas a se livrarem dele. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em 2023 mostrou que mais da metade dos brasileiros está com sentimentos negativos em relação ao Brasil. Cerca de 61% da população afirmou estar triste, desanimada, insegura e com medo do futuro do país. Essa preocupação com o futuro pode gerar trauma e prejudicar a saúde mental, Juliana? Sim, sim. Mas acho que também tem uma experiência, né, aí. O futuro, ele é muito também modelado, vou usar um pouco da linguagem neurobiológica, vou aproveitar essa linguagem, né, ele modela um pouco o que a gente imagina para o futuro, o nosso passado, né, o passado enquanto país também. Então, parece que tem um medo do que se foi vivido, né, e que, bom, o que vai acontecer, né, assim, e tem algo desse, que para muitas pessoas se chama de trauma também, né, um trauma vivido, bom, então eu tenho medo de fazer tal coisa, sair, medo do que vai acontecer com o país, porque eu passei por uma crise muito complicada, né, assim, então, será que vai ter isso? Entendo que, assim, claro, né, um pouco de opinião também, né, mas parece que faz muito sentido. Falando de opinião, você tem alguma dica para uma pessoa que precisa, todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental? Como a gente sai desse pessimismo generalizado que vivemos no país nos dias de hoje? Bom, as Olimpíadas acho que foram um bom incentivo
né, uma boa injeção de ânimo para poder acreditar em si, né? Acho que a exemplo vou pegar a Rebeca, assim, né, que é um bom exemplo, assim, bom, ela cuida da saúde mental, ela mesma faz, né, fala disso, de como que ela cuida disso, e que ajudou, então, ela a vencer vários obstáculos e traumas, ela mesma conta, né? Então, isso é um bom exemplo, e que fez ela ir tão longe, né? E acompanhar, acho que um pouco de você acompanhar a trajetória do esporte, né? A trajetória de pessoas que representam o país, né? E de qual incentivo é dado a elas também financeiro, né? A cada momento, como que se acredita nesses personagens, né, que são muito importantes para nós, teve uma grande importância mesmo, e está tendo ainda, né, porque os nossos esportistas paralímpicos estão lá, né, muitos obstáculos vencidos, assim, realmente tem uma potência nesse lugar, né, de, bom, é possível, né, não é tudo que é possível, é importante aprender a se frustrar também, né, cada um poder entender os próprios limites, mas aonde também é possível sonhar, né, não só ter medo do futuro, mas acho que usando de novo, reconsolidando o caminho, né, do medo, que é possível sonhar. Sonhar é muito bonito. Sonhar é muito bonito e sadio, né, para nós. A partir da sua experiência pessoal, Newton, eu gostaria de te ouvir. Num momento assim de pessimismo generalizado, com essa fragmentação da sociedade, as pessoas querendo cancelar umas às outras, só porque pensam diferente, tem uma opinião diferente da sua, enfim. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade muito polarizada, né? Isso é uma coisa muito ruim. E essa polarização ela é incentivada pela mídia, de uma maneira assim muito presente, né? Porque se você incentiva a polarização, você vai aumentar o consumo de YouTubes, por exemplo. Você vai nos canais de YouTube que te agradam, você vai ver todos os canais de YouTube que te agradam. E aí vai ter o pessoal do outro lado que vai ter os canais de YouTube. E isso, na verdade, representa uma questão de monetização e dinheiro muito grande para eles. Então, no fundo, eu acho que existe uma coisa que me parece uma coisa assim, bastante perversa para manter esse tipo de situação. E é isso que a Juliana colocou. Quando você coloca as pessoas num ambiente, por exemplo, de uma Olimpíada, que você tem superação, você tem exemplos, você tem vencedores, você tem perdedores, mas numa escala humana, assim, numa escala bacana, as pessoas se lembram que isso existe. Então, eu acho que a gente vive sendo... Essa é a minha opinião, tá? Como eu falei, não sou especialista, é a minha opinião. A gente vive bombardeado num mundo polarizado e isso só aumenta o ódio entre as pessoas. Quer dizer, porque não é um lado que está certo, não é outro lado que está certo, mas eles detêm isso daí e isso é usado do ponto de vista argentário. As pessoas ganham dinheiro com isso daí e os outros consomem. Então, você está ganhando dinheiro, está fazendo alguma coisa, mas que você está fazendo muito mal para a sociedade. Muito mal. E as pessoas não percebem isso. Essa, pelo menos, é a minha percepção. A ponto de chegar a um ponto assim, eu não quero mais ver notícia. Há uma insatisfação generalizada, né, no mundo. Aliás, o Juliano Freud tem um livro, né, O Mal-Estar da Civilização, escrito lá no início do século passado, mas que vale para os dias de hoje, né? Essa insatisfação generalizada que existe na nossa sociedade, né? Já vem de algum tempo, né? Sim, acho que é nesse mesmo. Ele vai... tem dois exemplos interessantes de Freud, né? Alguns, muitos, né, na verdade, mas vou usar esse daí que eu acho que está no Mal-Estar da Civilização, que por que então os soldados iam para a guerra? Eles não tinham medo de morrer. Aí, medo, né? Não tinha medo. Não tinha medo, né? Para onde vai? O que é? O que é isso, né? E são incentivados a isso, né? A esse ódio daí, né? A ficar nisso. Aí tem um outro... Ou seja, você está falando uma coisa importante. Quando eles são estimulados, se cria, nesse estímulo, um ódio é maior que o medo. Né? O ódio é maior que o medo. Isso que motiva eles. O ódio do outro, né, do inimigo,
É muito maior que o medo que eles sintam com a possibilidade de morrer, né? Acho que é um pouco concordando com o que o Newton está aí expressando, assim, né? Esse incentivo, né, aí nesse lugar. E tem um exemplo interessante que no Inibição, Sintoma e Angústia, que ele vai para inibição, né, que acho que tem um pouco a ver com o medo, né, tanto no sintoma, que acho que é um moço que ele tinha muita raiva, assim, no trabalho, e não podia expressar ali, né, não tinha onde se expressar, não tinha como, não aprendeu, né? E aí, o que ele faz, ele vai se inibir, ele vai parar de sair, vai se inibir. Não vai, para não expressar nada, né? Daí né, chega a esse ponto de inibição, né? Mas ao não expressar nada, mexe com a autoestima dele, né? Isso, nesse sentido. Então... Olha, o que você está falando é uma deixa para a gente divulgar o resultado da nossa enquete que nós fizemos no Instagram. Todo programa a gente faz uma enquete, e estimulando os nossos seguidores, os seguidores do Observatório do Terceiro Setor, a responder uma pergunta. Sempre alinhado, como disse, ao tema do nosso programa. A pergunta de hoje é: você já passou por algum trauma? Olha só o resultado, chegou agora. 86% das pessoas disseram sim, já passei por algum trauma. Apenas 14% disseram não. É um número expressivo, né? Ou seja, revela uma insatisfação generalizada, né, na sociedade. Esse número está te surpreendendo, Juliana? Ou podia ser mais ou menos? 86% das pessoas disseram, eu já passei por um trauma. Só 14% disse que não. É que, assim, do ponto de vista lacaniano, se eu pensar assim, a partir de Lacan, é curioso, porque todos passamos pela linguagem, né? A linguagem é desse lugar traumático, para todos. Então, assim, somos, de alguma maneira, passamos por aí, né? Ou seja, esses 14% passaram, mas não perceberam. Então, pode ser que não saiba nomear. Eu acho que tem algo disso, vamos ver, né? Algo a se pensar, uma opinião agora, né? Sim, é bom, estou dando bastante opinião, na verdade. É o que nós queremos, por favor. Eu quero a opinião sua e do Newton. Acho que tem algo, por outro lado, bom, talvez, da disseminação de muitas coisas pelas redes, assim, de algum conhecimento que passa, né, em rede social, que é o que pode ser trauma, o que é isso, né, será que configura, para quem que como você fala disso. Daí acho que tem um incentivo, acho que 80 e tantos por cento vem daí também, pode ser, né, 86%. Pode ser disso também. Né? Eu quero ouvir o Newton agora. Newton, te surpreendeu isso? Quase 14% disseram que não. O resto passaram por algum trauma durante a sua vida. A primeira pergunta que eu faço assim, é qual é o tamanho do trauma que ele passou, né? Quer dizer, porque trauma todos passamos, né? De uma maneira ou de outra. Se eu chego eu sou contrariado em algum aspecto da minha vida, sei lá, o sujeito ele não entrega a cortina que ele tinha que entregar aquele dia, eu fico chateado, eu posso encarar aquilo como um trauma, ou não, de repente eu fui abordado na rua com um revólver na cabeça, isso é um trauma, né? Quer dizer, então a gente tem que, na verdade, eu acho que você tem que qualificar o trauma que... Eu não sei te falar, assim, eu já passei por trauma, já fui assaltado, tal, não sei o que lá, e eu acho que isso faz parte do nosso mundo predatório, né? Nós somos predados também de uma certa maneira. Às vezes, se você perguntar na natureza, fizer essa pergunta para os ratinhos, para as pessoas que vivem na natureza, mais que isso sofreram traumas. Sofrer trauma pode ser parte da vida, quer dizer, então o problema é como depois você vai resolver esse trauma em você. Essa é a grande questão, né? Eu tenho um exemplo disso muito interessante, que é com o meu cachorro, né? Eu nunca olho para a gente, eu sempre olho para animal, né? Eu tenho essa tendência. Eu tinha 2 cachorros e um deles, uma noite, passou muito mal e acabou morrendo. E o outro avisou a gente que esse outro estava passando mal. E a gente foi lá, viu, e tal, não sei o que lá. Bom, levamos no veterinário, sacrificamos, tal, e ficou o outro.
Para ele, imagino que aquilo foi um trauma, ver o outro cachorro sofrendo, ver o outro... E esse cachorro, no dia seguinte, ele não comia. Então, ele começou uma depressão e durou exatos 2 dias, né? E aí eu percebi uma coisa, ele internamente tinha mecanismos para lidar com isso e para sair disso bem. Então, para ele sofreu um trauma, mas ele era, vamos dizer assim, entre aspas, saudável psicologicamente suficiente para entender que aquilo era um evento e ele continuou vivendo. Mas ele fez o lutinho dele de 2 dias, né? O que eu achei muito bonito, porque é uma coisa assim que você não imagina que ele vai ter, né? Que a gente nunca... Cachorro sempre surpreende a gente. E aconteceu esse tipo de coisa. E aí eu comecei a extrapolar isso para outras pessoas que sofrem traumas muito grandes, que sofrem, e elas lidam numa boa com aquilo, ou seja, elas têm mecanismos de defesa suficientes para lidar com isso. Então eu acho que a questão não é tanto ele ter sofrido trauma, é mais como ele lida com trauma. Mas eu não sou psiquiatra, então... Eu sou neurologista, na verdade, mas eu não a psiquiatria não é a minha área. É uma coisa interessante. Ou seja, os animais nos ensinam... não, eles ensinam sempre. Cachorro te ensina bastante a viver, sabe? Você está apostando nos animais através dos cachorros, né? Porque você está desiludido da criatura humana? Não, pelo contrário, não, de jeito nenhum. Não, adoro o ser humano, acho que... mas eu acho que... é duro falar. Eu não sei se o ser humano, às vezes o raciocínio e a cognição atrapalham, sabe? Quer dizer, então eu tenho essa... então eles acabam se confundindo, se atropelando um pouco nas atitudes. Porque se a gente tivesse atitudes um pouco mais automáticas e atitudes, vamos dizer assim, mais espontâneas, talvez a gente se desse melhor. Eu não sei. Quer dizer, tinha um autor, que é o Panksepp, que falava que as emoções básicas estão abaixo do córtex, né? O córtex é uma estrutura relativamente nova, filogeneticamente, na evolução que ela tem da espécie humana, muito nova, e ela ainda é muito imperfeita. Juliana, a mesma pergunta que eu vou fazer para o Newton. Juliana, qual é o seu maior medo? O meu maior medo? A escrita. A escrita é o meu maior medo. Apesar de ter escrito muito, é o meu maior medo. E o seu, Newton? Eu sou uma pessoa muito corajosa. Não, eu acho que... Uma pessoa corajosa? Não. Planta várias coisas, hein? Isso foi uma brincadeira, obviamente. Eu tenho medo de ser ridicularizado, sabe? Aquela coisa de você... Eu tenho muitas vezes esse sonho recorrente, agora depois a Juliana me explica que pode ser isso, de eu ser convidado para fazer alguma coisa e não ter a menor ideia como é que eu faço aquilo. E eu fico angustiado, né? De como é que eu vou performar em relação a isso. Sei lá, você vai ter que tocar bateria para um público. Eu nunca toquei bateria, mas você tem que tocar. Então, o meu maior medo é passar ridículo. E o da Juliana é escrita. Juliana, suas conclusões finais a respeito do medo. Posso também agradecer? Não, mas é claro que você vai agradecer. Tá. Depois da pergunta que eu vou fazer para você, você pode agradecer e concluir da maneira que você achar melhor. Passada várias experiências na sua vida, você tem medo da escrita. O que mais você tem medo, além da escrita? Que experiências na tua vida provocaram medo que você, olha... Gente, mas a universidade, ela é desse lugar, né? A universidade, ela produz isso. Ela produz um tanto de medo, de também como o Newton, assim, de se sentir ridicularizado, né? De ser convidado para fazer uma coisa que você não sabe, e aí você vai ter que fazer, e vão rir da sua cara, vão... Né, assim, um pouco desse lugar, assim, acho que a escrita tem fica nesse lugar para mim também, de como você escreveu isso, que absurdo, né, assim, esse julgamento, vamos dizer assim,
ser julgado, né? Mas aí eu faço uma conclusão. Você gostaria de algo, assim, uma sugestão? Fique à vontade para as suas conclusões finais. Acho que vou insistir um pouco, assim, né, para quem está ouvindo, para quem tiver, né, acesso a esse programa incrível, que a ciência, ela produz coisas maravilhosas. Então, assim, poder acompanhar a produção que a universidade faz de um valor inestimável, e insistir também que, se algum medo está paralisante para você, né, procure sempre alguém para conversar, né? Seja algum amigo íntimo primeiro, ou a família, quem você se sentir à vontade, fazer essa sugestão, que muito disso nos ajuda a vencer, né, isso, e estar na relação e no mundo de novo, e a sonhar, mais uma vez, né? Ou procurar também inspirações para você, né? Acho que é uma coisa que, talvez uma mensagem que eu possa passar. E queria também agradecer muito esse convite, agradecer você, Joel, muito generoso, e também o Newton, uma pessoa incrível, assim, como acho que cientistas, assim, sérios, são assim. O prazer foi meu de entrevistar você. Eu espero que nossos ouvintes tenham gostado também. Mas, para fechar, numa frase, seu maior sonho? Nossa, eu não sei responder. Não sei. Eu tenho muitos sonhos, assim, acho que... Então me fala um, para fechar. Talvez acho que uma sociedade que se acolhe mais. Vou falar uma coisa mais social, talvez tenha uma função importante, que a gente possa se acolher enquanto sociedade. Uma sociedade mais acolhedora. Isso. Talvez. Baseado na experiência que você está vivendo nos dias de hoje no nosso país. Newton, e você? Você já falou do seu maior medo, que é o ridículo, mas eu quero um sonho seu. Meu sonho, infelizmente, eu acho que eu não vou poder realizar. O maior sonho que eu tenho mesmo, deixa eu só contextualizar isso. Eu sou de formação, eu sou médico, sou neurologista, fiz neurologia, e para mim uma coisa que me toca muito, muito, mas assim, incrivelmente muito, são crianças com problema cognitivo. Qualquer problema, assim, paralisia cerebral, tal, não sei o quê. Assim, meu grande sonho poderia ser realizar alguma coisa por eles. Esse era o meu grande sonho. Isso eu não vou fazer. Então eu tento melhorar a vida do ratinho, mas isso fazer o quê? Acho que o grande sonho mesmo seria poder fazer alguma coisa efetiva para melhorar a vida de uma criança que tem um problema cognitivo sério. Eu acho isso a coisa mais... Porque, na verdade, ali é que está de fato o sofrimento, ali é que está de fato as coisas que são difíceis, é como que ela vai enfrentar, como é que ela vai passar a vida dela. Eu acho que se poder aliviar esse sofrimento, esse é o meu maior sonho. Mas isso eu não vou conseguir fazer. Mas esse é o meu maior sonho. O sofrimento do próximo. Esse é o maior sonho do nosso convidado, o Newton. Eu espero que essa experiência da Juliana e do Newton não vá pelo aquele medo do ridículo do Newton, né? E daquela... O que eu vou encontrar nessa entrevista? Eu espero que vocês tenham se sentido à vontade nessa conversa que nós tivemos aqui no Brasil ODS. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Juliana Florenich. Ela é psicanalista, professora e mestre em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo. Newton Sabino Canteiras, professor titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. Basta procurar Observatório Tercetor no Instagram e no Facebook. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.